Bom dia, galera, tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem. Está começando mais um Direto ao Assunto. Hoje, dia 10 de março de 2020, vamos falar um pouquinho a respeito do Campeonato Paulista e vamos abordar também a Copa Libertadores de América, porque para os clubes brasileiros, hoje dois em ação, Palmeiras e Santos, será a segunda rodada, dando pontapé inicial ainda, comecinho da competição, mas já tem gente preocupada. É o caso do São Paulo, mas do São Paulo nós falaremos amanhã, já que o São Paulo joga amanhã no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Palmeiras e Santos. Mas, temos que comentar a última rodada do Campeonato Paulista, que foi a nona rodada, faltando 3 para o término da fase de classificação em grupos. E não foi nada boa a rodada para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ontem, no encerramento da nona rodada, jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebeu ao Red Bull Bragantino, perdeu 2-1 e viu a situação dela, Macaca Campineira, complicada, mas a situação mais preocupante é do atual tricampeão paulista, o Esporte Clube Corinthians Paulista, que teve uma rodada terrível. Não venceu ao Novo Horizontino jogando sábado em Novo Horizonte, acabou empatando 1-1 e evidentemente viu complicada a sua situação ao término desta rodada pelo grupo D. Para vocês terem uma ideia, abriu agora uma boa vantagem o Red Bull Bragantino com essa vitória, foi a 14 pontos ganhos. Em segundo, o Guarani de Campinas com 13. Em terceira, a Ferroviária empatada em 10 pontos com o Corinthians. Vence a Ferroviária de Araraquara pelos critérios técnicos de cartões amarelos. A situação do Corinthians não é nada confortante. Tem 3 rodadas, já não depende mais de si com esse resultado de ontem, não depende mais das suas próprias forças. Faltando 3 rodadas, ela teria que vencer os 3 compromissos e torcer para que tanto o Bragantino quanto o Guarani tenham algum tropeço nesses 3 últimos jogos que virão pela frente. O Corinthians tem compromissos nada agradáveis, dentre os quais, na penúltima rodada, enfrentará a Sociedade Esportiva Palmeiras, mesmo jogando na sua arena em Itaquera. A situação do Corinthians é complicadíssima. O próximo compromisso será diante do Ituano, o Ituano que está na zona de rebaixamento, daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso, e também terá o Oeste na última rodada, mas antes terá que passar pela Sociedade Esportiva Palmeiras. E convenhamos, não é nada satisfatório. Marcelo, mas o Corinthians pode fazer 6 pontos diante do Ituano jogando em casa e na última rodada diante do Oeste jogando em Barueri? Pode sim, mas aí tem que pelo menos torcer também para que tenha uma vitória diante do Palmeiras e ainda assim terá que torcer contra Guarani e contra o Red Bull Bragantino, o que convenhamos, estar às mãos dos outros não é nada satisfatório. A Ponte Preta, para vocês terem uma ideia, hoje, se terminasse o Campeonato Paulista, se terminasse ontem, com esse resultado de ontem catastrófico para ela, Macaca Campineira, estaria virtualmente rebaixada para a Série A2 do Paulistão em 2021. Hoje ela e o Oeste dividem 7 pontos ganhos, as piores campanhas do Paulistão. Depois o Botafogo e Ribeirão Preto, que respirou um pouco com a vitória diante de São Paulo domingo, jogando no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, foi a 8 pontos e 9 pontos ganhos o Ituano. Então essas 4 equipes ameaçadíssimas pelo rebaixamento, Ituano com 9, Botafogo com 8, Ponte Preta e Oeste com 7, são as equipes mais propensas a visitarem a Série A2 no ano que vem. O Corinthians que abre o olho, abra o seu olho, põe um time decente em campo, bem treinado, coisa que parece que não está acontecendo pelo Thiago Nunes, que parece que está sendo questionado, parece que não, muita gente fala, não, está dando força à diretoria, mas eu não vejo nessa situação. O treinador brasileiro, ele vive de resultados, e se porventura o Corinthians não se classificar, já não se classificou na fase de grupos da Libertadores, terá sua situação muito complicada o técnico corintiano. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dos clubes brasileiros que entram na Libertadores de América, nesta que será a segunda rodada. Hoje, a partir das 19h15, o Santos Futebol Clube, do questionado Gesualdo Ferreira, o português, estava inclusive muito nervoso nas últimas entrevistas coletivas e parece que agora acertou o pé
colheu bons resultados tanto dentro da competição sul-americana quanto no Campeonato Paulista. Então o Santos Futebol Clube, que hoje no grupo A do Paulista é o primeiro colocado com 15 pontos ganho, praticamente classificado para a próxima fase da competição. Tem o Água Santa com 10, a Ponte Preta e o Oeste com 7, não oferecerão perigos com certeza nessas 3 rodadas. Então o Santos volta a sua chavinha para Libertadores de América. Hoje recebe o Peixe, que bateu o Defensa e Justiça 2-0 na abertura da competição semana passada, jogando em Buenos Aires. Hoje recebe na Vila Belmiro às 7h15 da noite ao time do Delfim do Equador. É uma equipe que não é tão tradicional, não tão conhecida, porém a equipe equatoriana sempre impõe um futebol vistoso, um futebol gostoso de ser jogado. O Equador cresceu muito de produção nos últimos anos e evidentemente o Delfim do Equador não é páreo para o Santos, mas pelo menos vai impor um pouco de dificuldade jogando na Vila Belmiro. E evidentemente esse jogo vai ter casa cheia. O torcedor do Santos está ávido a ver a equipe se desempenhando muito bem dentro da competição sul-americana, e o Santos vai em busca do seu 4º título na competição. Ele, junto com o São Paulo, são tricampeões da Libertadores de América. E a Sociedade Esportiva Palmeiras, que após o Vanderlei Luxemburgo jogar com uma equipe alternativa e ter empatado o sábado passado jogando no Allianz Parque, hoje nesse mesmo Allianz, para mais de 40 mil, com certeza vai receber o Guarani Paraguai, aquele que o corintiano tão bem conhece. E o Guarani, que venceu na sua primeira rodada também, ele bateu o Bolívar 2-0 jogando em Assunção, lá no Paraguai. E o Palmeiras, que foi a Buenos Aires, venceu o Tigre da Argentina 2-0. Então ambos têm 3 pontos pelo grupo B. Então o Palmeiras recebe hoje ao Guarani Paraguaio e quer disparar na liderança, deixar o Guarani Paraguai em segundo lugar com 3 e ele, Palmeiras, ir a 6 pontos ganhos. Está muito bem também dentro do Campeonato Paulista, é a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, então ele volta a sua chavinha única e exclusivamente para essa competição importantíssima. O Palmeiras, que foi campeão pela última e única vez no ano de 1999. Tá certo, pessoal? Então, beleza. Essas foram as deixas para os clubes paulistas. Amanhã falaremos a respeito do São Paulo, que recebe a LDU, jogo difícil, lá no Morumbi. Mais de 50 mil torcedores se farão presentes, mas é uma outra história que eu contarei amanhã para vocês. Com oferecimento da Lanchonete Restaurante Valente, Rua Arruda Alvim, número 12, em Cerqueira César, coladinho ao Hospital das Clínicas. E Transtour, falou em entregas rápidas e seguras? Facilities, pensou Transtour, www.transtour.com.br. Falamos a respeito do Campeonato Paulista e também da Libertadores de América. Com ela, a Rádio 365, a rádio que mais cresce no dial do futebol paulista e brasileiro. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, e trazendo tudo a respeito dos clubes brasileiros na Libertadores 2020. Um forte abraço.